Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos em oração silenciosa, no íntimo do nosso coração. Peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário, pois só Ele pode dar-nos a plena compreensão da palavra e sermos por ela transformados. Rezemos pedindo a ajuda do Espírito Santo. Amém. Irmãs, irmãos, estamos caminhando com Jesus através do Evangelho de Marcos, que projeta o nosso olhar para as ações de Jesus, sua atividade que não cessa, inquieta, oferecendo-nos a novidade do reino dos céus. Há 2 domingos ouvíamos Jesus dizer: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Domingo passado, Jesus estava numa sinagoga ensinando. No meio do ensino, uma intervenção no meio da pregação de Jesus. Um homem possuído por um espírito mau intervém e fala para Jesus quem ele é.
eu sei quem tu és, Jesus de Nazareno, tu és o Santo de Deus, vieste para nos destruir. E Jesus disse: cala-te e sai dele. O mal sacudiu o homem e saiu dele. E nós meditávamos essa novidade. A multidão curiosa dizia: o que é isto, um ensinamento novo? Ele manda até nos espíritos maus e eles o obedecem. Eu fazia aquela pergunta estranha. Jesus manda nos espíritos maus e eles obedecem a Jesus. E nós obedecemos a Jesus? Hoje de novo, volta este tema da relação nossa com aquilo que aprendemos, que escutamos de Jesus. O tema do Evangelho é o tema da graça, que Paulo na segunda leitura fala que pregar o Evangelho deve ser oferecendo-o de graça, sem reivindicar salário. O tema do Evangelho é o tema da graça de Deus. Toda teologia, todo o tema da graça, a doutrina da graça que brota do Novo Testamento, é a teologia ápice da revelação bíblica. A doutrina da graça é o ápice de tudo que a Bíblia e de todos os acontecimentos provenientes da parte de Deus, tudo que Deus fez e moveu para mostrar-nos quem Ele é, o ápice da revelação de Deus é o tema da graça. O contrário à doutrina da graça tem muitas doutrinas e muitas interpretações equivocadas sobre Deus. Uma delas, muito arraigada na mentalidade do povo do Antigo Testamento, e voltou nos dias de hoje, este modo de compreender Deus, não a partir da graça, mas na primeira leitura. Não sei se você prestou muita atenção na primeira leitura, ela é bem para baixo, né? Jó faz um desabafo dizendo: olha, a vida é enfadonha, como um escravo, como um mercenário, como um assalariado. Minha vida tive por salário meses de decepção, sofrimento. Se me deito, penso quando vou levantar. Se amanhece, sou tomado de sofrimento até o anoitecer. E depois ele diz que ele fala para ele mesmo: lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. O que está por trás desse desabafo de Jó? A doutrina da retribuição, que é o oposto da doutrina da graça. O que é a doutrina da retribuição? Se você está sofrendo é porque você merece. Deus age retribuindo. A teologia da graça é o oposto da doutrina da retribuição. É revelar Deus numa forma extraordinária. Eu preciso dizer uma nota. O livro de Jó, na verdade, ele é todo escrito, e parece que o livro, e tem muitos pregadores que usam o livro de Jó, pensando que o livro defende a doutrina da retribuição, mas o livro de Jó é um grande documento de ruptura com essa doutrina, com essa teologia da retribuição. Rompe. É o contrário. Em Jesus, o ápice da revelação, Deus é graça, Deus é dom de graça, inclusive no sofrimento. Alcançou? Inclusive no sofrimento. O sofrimento não é uma retribuição de Deus, mas Deus é graça, é amor. O Salmo também responde: Ele conforta os corações despedaçados, Ele enfaixa suas feridas e as cura. Imagine Deus com você nas mãos, igual uma mãe, igual uma enfermeira, um enfermeiro com um paciente na mão, enfaixando as feridas e curando-as. Põe suas feridas nas mãos de Deus.
deixe Deus enfaixá-las e curá-las. Vamos ao Evangelho? Então, o tema do Evangelho é não só uma crítica, mas é uma resposta às interpretações equivocadas sobre Deus. E às vezes nós procuramos Jesus com equívocos. E hoje isso concretamente se apresenta. Vamos lá? Marcos capítulo 1, versos 29 a 30. Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Pronto, Jesus sai da sinagoga. Domingo passado eu falei e trago de novo a lembrança. O termo grego sinagoga, sim, é o mesmo que tem, ago, que vem da palavra ensino, pedagogia, pedagogo. Sinagoga significa a casa que tem ensino. Os judeus construíam as sinagogas espalhadas por todo o território onde tinham as comunidades formadas predominantemente por judeus. Construíam uma casa para guardar a palavra. Você tem que entender que não havia livro. A Bíblia era escrita em tabuinhas de cerâmica, às vezes de madeira, ou mais tarde em rolos de couro e pergaminho, rolos enormes. Para você ter uma Bíblia, você tinha que construir uma área quase do tamanho desse presbitério inteiro, com prateleiras para guardar os rolos. Ninguém podia ter a Bíblia em casa. Então, a saída era a construção da sinagoga, que era o lugar de guardar a palavra, os textos sagrados. No templo de Jerusalém, atrás do altar, tinha a arca da aliança com as 2 tábuas da lei, mas na sinagoga estavam guardados todos os livros. O Pentateuco, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, que era a Constituição Federal de Israel. O livro da lei de Israel e os profetas. Então, na casa da palavra, o povo se reunia todo sábado de manhã, do nascer do sol até o meio-dia. Você ficava escutando a palavra e saía da sinagoga ao meio-dia, sabe por quê? A missa durava, tá? Para que você, ao sair da sombra da sinagoga, você tomava o sol sobre a sua cabeça e você olhava, você caminhava com o mínimo de sombra possível, porque era a luz de Deus da palavra que te guiava. Olha que teologia, olha que elaboração. O esplendor da luz de Deus, da palavra, no clarão do meio-dia, você voltava para o almoço. Guiado não por sombra, mas está tudo claro, o seu caminho não tem uma nesga de sombra, é luz total, para que meu pé não tropece em alguma pedra, porque a palavra iluminou. Então Jesus sai da casa da palavra e vai para a casa onde ele está morando, de Simão, Pedro e André. Ele mudou de Nazaré para Cafarnaum. Ao lado da casa de Simão tinha esta grande sinagoga, construída por Herodes como um presente para a comunidade dos galileus à margem do mar da Galileia. Só que tem um problema, vamos ver? Versículo 30. Leiam: a sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Pronto. A sogra de Simão estava de cama com febre. Não vou fazer piadinha da sogra aqui, né? Mas é interessante porque eles logo contaram a Jesus. O que isso indica? Que na sua oração e no seu encontro com Jesus, sempre que você se encontrar com Jesus, apresente logo para Jesus os que estão doentes na sua casa. Isso é bonito, né? Fale para Jesus das enfermidades da sua casa, das enfermidades do mundo. Interceda junto a Jesus. Conte para Jesus das doenças que estão na sua casa. Eles logo contaram a Jesus.
confie a Jesus as febres que tomam seu lar, sua família, sua casa. O gesto de Jesus. Versículo 31. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. então A febre desapareceu e ela começou a servi-los. Qual é o sinal da cura? Ela começou a servir. Qual é o sinal de que você é uma pessoa curada? Se você serve. Como é que você se comporta na sua casa? Como é que você zela da sua casa? Como marido, esposa, pai, mãe, filho, filha, genro, nora, neto. Como é que você cuida da casa? É o sinal de que você é uma pessoa curada. Preste atenção que Jesus se aproximou, segurou a mão, ajudou a levantar-se e ela começou a servir. Não tem nenhum rito mágico, espalhafatoso, de gritaria e de uma reza poderosa. Tem gestos puramente de ternura e humano. Coisa das relações mais básicas. De um esposo, de uma esposa ao lado da cama, dele e dela doente. Aproximou, segurou a mão, ajudou a levantar. Vamos. Vocês que são mães, as mulheres são mais exemplo nisso. Honrosamente também os pais. Quantas vezes você acorda com uma vontade de não sair da cama, né? Mas vem as lembranças da sua missão e da sua responsabilidade, e você vai se recordando da missão e da responsabilidade, e contra toda fragilidade e debilidade do corpo, contra toda depressão da alma, você diz: ô Jesus, me ajude a levantar e a enfrentar esse dia. E você levanta, sai de casa, e quando chega o final do dia, você realizou tanta coisa, olha para a sua cama e diz: não acredito que eu dei conta do tanto de coisa que eu dei, do jeito que eu me levantei hoje. Isso já aconteceu? Essa experiência de Deus, ela é fundamental na sua cama. A sua cama tem que ser um lugar da experiência, da aproximação de Deus, do toque de Deus, de um Deus que levanta-te todos os dias para a sua tarefa, para cuidar de suas responsabilidades. Às vezes a oração da manhã não precisa de muita palestra. Às vezes, antes de levantar, invocar essa proximidade de Jesus. Aproxima-te, Senhor, toca-me, Senhor, ajuda-me a levantar, Senhor, e eu darei conta da missão que o Senhor me confiou. Amém? Amém. É assim que o milagre acontece. Não tem nenhum rito espalhafatoso, não tem nenhum rito mágico, mas tem uma dica muito interessante. Tudo o que Jesus fez, nós também podemos fazer com quem está capotado lá na cama em casa. Aproximar, segurar a mão, ajudar a levantar, dar um beijo, arrumar o cabelo e dizer: bem, vamos, você vai dar conta. Quem sabe a cura na sua casa não pode passar mais fortemente pelas suas mãos e pelos seus gestos, hein? Você está pedindo intervenção sobrenatural de Jesus, e Jesus está pedindo gestos de delicadeza sua para sua casa ser curada. Amém? Mova-se. Mais do que ficar gritando e atormentando a vida de quem está prostrado, mova-se em delicadezas, em cuidados, em afetos. Um chazinho, uma xícara de café, pode ser o remédio que falta na sua casa, mais do que uma intervenção sobrenatural de Deus. Isso pode ser uma grande revolução de comportamento na família e em nossas casas. E isto é o que vai marcar a partir de agora, e que os discípulos não vão entender. Olha a reação dos discípulos e do sinal de que todo mundo ficou
placado, empolgado com isso. Veja, versículo 32. Leiam. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. Por que à tarde, depois do pôr do sol? Porque quem já ficou doente aí, quem já ficou internado no hospital, sabe que quando a gente está doente, a noite é um tormento, não é? Na medida que vai parando o barulho no corredor do hospital, vai cessando aquela movimentação, as luzes vão se apagando, você pensa, meu Deus, até amanhecer, para eu ver amanhã, conversa com o médico que passa lá pelas 9, para ver os resultados dos exames, é o tormento. À tarde, depois do pôr do sol, é a hora, de novo, de levar os doentes para Jesus na oração, de interceder por quem sofre. Apresentar a Jesus os que sofrem à noite, porque a noite é o tormento. Eles levam todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Versículo 34, olha a cena. Leiam. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Agora vem a novidade que domingo passado apareceu, vem hoje, domingo que vem de novo. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Os demônios sabem quem é Jesus. Eu sei que é estranha a pergunta que eu vou fazer. Você sabe quem é Jesus? Os demônios sabiam quem era Jesus. Você sabe quem é Jesus? Qual a diferença de nós e do demônio? É que o demônio não segue o que Jesus é. E nós devemos seguir o que Jesus é. Nós devemos deixar nossas febres, nossas enfermidades, nossos espíritos maus que nos possuem. E eu queria muito que você entendesse o que significa possuído pelos demônios na teologia com a contribuição da ciência moderna. Eu falei domingo passado e volto a dizê-lo agora. Dos 7 dons do Espírito Santo, 4 dons têm a ver com a forma com que compreendemos as coisas: sabedoria, entendimento, conselho e ciência. Entender os espíritos maus a partir dos dons do Espírito Santo, que aqui não se trata apenas de espírito sacudindo e fazendo a minha voz ficar torta, minha boca torta, meus braços enrolados, mas entender aqui espíritos maus a partir das ciências, da neurologia, da psicologia, da psiquiatria, não é? Eu gosto de dizer, às vezes as pessoas vêm toda apavorada pedindo uma oração poderosa por alguém que está possuído. Padre, só pode ser possuído. Eu pergunto, está medicado? Tá. Depois que tomou a medicação, melhorou? Melhorou um pouquinho, padre. Eu falo, então se melhorou um pouquinho não é capeta, porque capeta remédio não interfere em capeta, não? A gente precisa ir limpando a mente das compreensões equivocadas, minha gente. Esse negócio de pôr capeta em tudo e dar uma senhoria para o capeta em tudo, isso é coisa de gente atrasada, né? De religião primitiva, de religião sem a revelação bíblica. É preciso ter a ciência da fé. Os espíritos maus é o conjunto de tudo aquilo que tira você da identidade do que você é. O demônio, quando aborda Jesus nas tentações, ele diz, se és filho de Deus. O espírito mau é aquilo que tira você da identidade do que você é. Curar e expulsar os espíritos maus, não deixar que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Este é chamado o segredo messiânico. Jesus não quer que os discípulos sigam-no só porque sabem quem ele é. Jesus quer porque os demônios também sabem.
Jesus quer que os discípulos sigam-no, porque eles sabem, eles aderem ao projeto que Jesus apresenta e se tornam porta-vozes e instrumentos de Deus do projeto que Jesus traz. O projeto que Jesus traz é o reino dos céus, a salvação do mundo. Esse é o projeto. Os discípulos querem um reino daqui, das coisas daqui. E agora vem uma intervenção estranha. Antes de avançar, eu quero partilhar com você um texto maravilhoso de Bento XVI. Imagine a casa de Simão Pedro, pertinho da sinagoga, uns menos de 300 metros, pertinho. Jesus saindo da sinagoga, indo para a casa de Simão Pedro. Jesus sai da casa da palavra e vai para a casa de Simão, o chefe da barca, o chefe da igreja. Bento XVI. Neste episódio, sobressai simbolicamente toda a missão de Jesus. Jesus sai da sinagoga e vai para casa. Remete ao mistério da encarnação. Jesus saiu de junto do Pai e veio para a terra, a casa da humanidade, nossa terra. E encontra nesta casa, aqui na terra, uma humanidade doente. Doente com febre. Com aquela febre, pasmem. Bento XVI escreveu isso em 2006. Pregou isso, na verdade, num domingo, 2006. Com aquela febre, a humanidade está prostrada. A febre que toma a humanidade hoje são as ideologias, as idolatrias, o esquecimento de Deus. Jesus vem a este mundo, dá-nos sua mão, ajuda-nos a levantar e cura-nos das febres das ideologias, das idolatrias e do esquecimento de Deus. Não pense que é só ideologia de direita, ou só ideologia de esquerda, é só a ideologia que você não gosta. São todas as ideologias que te deixam com febre. Tá claro? É bonito demais essa metáfora, essa imagem que remete Jesus vindo da sinagoga à casa da palavra para a casa de Pedro, Jesus vindo de junto do Pai. Ele é a palavra de Deus que vem ao mundo para curar a humanidade da febre, das febres. Mas agora tem um salto muito difícil de avançar. Vamos lá? Versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Olhe só, de madrugada, escuro e rezar no deserto. Tudo imagem que lembra a situação da enfermidade, dos possuídos. É ir para um lugar afastado, à noite, deserto, mas ele vai para lá para rezar. O que foi fazer Jesus neste lugar deserto? Jesus fala com o Pai, Bento XVI de novo. Lá no deserto, ele encontra-se com o Pai, que é a fonte e o centro de toda a sua atividade. Vemos a centralidade do Pai na vida de Jesus aqui, ele rezando com ele no deserto. Mas vemos o Pai na centralidade da vida de Jesus, na sua pregação, nas curas, nos milagres e por fim na sua paixão. O Pai e a relação com o Pai é o centro do ser de Jesus. E desta forma, este Evangelho ensina-nos que o centro da fé, o centro da nossa vida é isto: a primazia de Deus na sua vida, irmã e irmão. Onde está Deus, o homem está pleno. Onde Deus não está, o homem deixa de respeitar-se
e deixa de ser respeitado. Porque só quando Deus está e é a primazia em nossa vida, Ele resplandece em nosso rosto, em nossa face, a imagem dEle, e protege a nossa dignidade, que ninguém vai violar, nem os espíritos maus, nem as tribulações, nem as enfermidades. Amém? Amém. Cadê a primazia de Deus em sua vida, no seu cultivo de oração? Pedro não vai entender isto, e daqui para frente vai ser o início de uma grande crise. Você vai se assustar com o que vem. E o resto do Evangelho de Marcos, os 16 capítulos do Evangelho de Marcos, relata a estranheza da parte dos discípulos e do povo que não entendem bem Jesus. Vamos ver? Versículo 36. Simão e seus companheiros, leiam. Foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: Bradem. todos estão te procurando. É uma bronca, minha gente. Jesus, como assim? O Senhor tirou a gente do empreendimento da pescaria. Nós viemos te seguir. O Senhor fundou a igreja. Faz um sucesso daquele na porta da minha sogra. Tem uma multidão lá. Uma multidão de gente. A fama do Senhor se espalhou. Agora é a hora do Senhor fundar e implementar a igreja de uma forma poderosa. Uma igreja de sucesso, como dizem os pregadores do marketing religioso. Uma igreja de resultado. Uma igreja empreendedora. Uma igreja de esplendor, Jesus. Como assim? O Senhor vem para o meio do mato para rezar. Agora é hora da gente pegar essa massa que está lá na porta e botar isso tudo a serviço dos nossos sonhos e projetos, Jesus. Agora é hora de cadastrar o dízimo, Jesus. Gente, isso aqui é uma crítica a nós pregadores, mas é tão ferrenha. Olha só. Quando Pedro, e na boca de Pedro vem a voz da igreja. Quando Pedro dá essa bronca em Jesus, todos estão te procurando, como assim? A resposta de Jesus é arrebatadora. Quem não entender a resposta de Jesus daqui para frente, não adianta continuar lendo o Evangelho de Marcos, que não vai entender nada. Versículo 38, brada a igreja, Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Pois foi para isso que eu vim. Isso o quê? Isso o quê? Pregar. Ai, ai, ai. Aqui está o início da crise. Eles querem Jesus para fazer milagre. E Jesus quer ensinar, formar compreensão das coisas. Tem diferença? Olha, na minha vida de padre é constante isso. As pessoas chegam com os problemas da vida, querendo uma fórmula mágica. O que eu posso rezar? Que livro eu posso ler para resolver esse problema? Eu falo, irmã, irmão, eu posso não te dar solução para esse problema, mas eu posso te ajudar a buscar Cristo e compreender Cristo, e a partir de Cristo, ler os problemas da sua vida, e provavelmente depois que você encontrar Cristo e compreender as coisas a partir de Cristo, esses problemas você vai olhar para eles com escárnio, rindo deles. Pensando como é que eu dava corda para uns trem desse tamanhozinho. Seja a doença, sejam as tribulações, sejam as provações, seja o que for. Minha gente, eu vou tocar num tema polêmico, tá? Eu sei a minha responsabilidade com trazer polêmica aqui para o altar, mas é necessário. Esta semana, assim, inflamou as notícias, o debate das notícias no Brasil,
E muitos meios de comunicação mundo afora comentaram estes dados do IBGE. No Brasil, o número de igrejas supera o número de escolas e unidades de saúde somados. Tem 580 mil igrejas para escolas e hospitais, 512. E alguns pregadores inflamados e defensores da religião falam: qual é o problema? Isso é uma riqueza, isso é um bem. Poderia ser, mas não é não. Nós das igrejas precisamos olhar esses dados com um certo espanto. Tem que nos incomodar profundamente esses dados. Por quê? Porque a igreja se tornou um ambiente para fazer a gente fugir da realidade do mundo. A igreja não é mais um lugar que capacita e qualifica a gente para enfrentar as realidades do mundo. Ensinar, aprender e ensinar com Jesus a enfrentar os problemas. Quando Jesus diz a Pedro: Pedro, lá na porta da casa da sua sogra, ontem eu cuidei da sua sogra e mostrei como vencer o mal. Façam vocês agora isto. Agora, Pedro, eu vou ensinar outros a terem oportunidade, porque terão outros que vão ver o que eu ensino e vão aplicar o que eu ensino. Vou perguntar a você, você não precisa responder, pode constranger. Mas naquilo que você se sente abatido, cansado, decepcionado, frustrado, ferido, na sua família, se tivesse as pessoas lá na sua família com mais delicadeza com você, inclusive para te corrigir daquilo que você precisa ser corrigido, com delicadezas de aproximar de você, segurar sua mão, dar um beijo, afagar o cabelo e dizer: ô mãe, eu quero te ajudar, mas você precisa ter coragem de mudar. Se viesse acompanhado de delicadezas, você não teria mais força para enfrentar os problemas lá? Não tem? O problema não fica menor? O que Jesus ensinou foi isso. Põe delicadeza na sua casa, que lá vai ser hospital e escola de delicadezas, de cuidado. O problema é que a igreja está se tornando um lugar de alienação, não de ensino. A igreja hoje substitui os partidos políticos, os políticos colam nos pregadores, dos pregadores os políticos só querem que os votos venham nas eleições, e principalmente nestas eleições deste ano, e a realidade continua do jeito que está, a escola falida e a saúde falida, do jeito que está. E o povo em casa, com mais de 11 milhões de jovens entre os 15 e os 29 anos na região do NEM, nem estuda nem trabalha. E uma multidão de gente reclamando, mas votando no que o padre e no pastor mandar, recebendo o benefício do governo e falando que a vida está mal e esperando uma grande bênção de Deus. Tá certo? Ontem, um grande produtor rural falava para mim isso, não é argumento meu, de um grande produtor rural. Ele dizia para mim: padre, eu tenho condições de empregar 50 pessoas na minha terra. Eu tenho uma consciência de que eu não queria usar tanto veneno na minha propriedade. Mas não tem mão de obra, porque a cidade está cheia de gente parada, ganhando benefícios das prefeituras. E aí eu tenho que jogar veneno na terra para matar o mato, mas o veneno mata também a terra e gradativamente mata-nos também, padre. Mata a natureza. Não mata? Então, nós somos uma sociedade, gente, da morte para a morte, para a escravidão da lógica da morte. E é por isso que é grave
o censo aponta para nós um problema grave. Se tivesse mais igrejas do que escolas e centros de saúde, mas as igrejas se tornassem um lugar de cura e de compreensão de uma mentalidade nova, que todo mundo saísse das igrejas para trabalhar, para empreender, para se qualificar, para ser eficaz e eficiente na transformação do mundo, não tem problema. Mas a mãe vai para a igreja orar, rezar, para pedir pelos filhos, mas ela já perdeu 1, já perdeu 2, já perdeu 3 na violência e na droga. Não vai mudar a realidade, vai? Ela fica confortada com a oração, e ainda bem que fica com esse conforto, mas esta igreja transforma a realidade do mundo para o filho que está na droga? Não transforma. Portanto, a religião não pode, nós não podemos nos acomodar naquilo que os 2 maiores críticos da religião fizeram conosco, Marx e Freud. Religião é ópio, religião é alienação. Não deveria ser, mas pode ser, está se tornando no Brasil e no mundo, não está? Aí, é triste demais a gente ter que dar razão para 2 pessoas que a gente critica tanto e que pensam o oposto do que a fé ensina, Marx e Freud, que tem um pensamento que é o oposto, que é uma ofensa à nossa fé, mas a gente tem que dizer que nesse ponto a gente tem que dizer, olha, a religião está servindo para ser ópio e alienação. Irmã, irmão, Bento XVI, só venceremos a partir de Jesus, porque só Jesus tem poder sobre o mal. A primazia de Deus em nossa vida, nós vemos quando rezamos o Pai Nosso. Olhe para a cruz. Quando rezamos o Pai Nosso diante da cruz, vemos nos 3 primeiros pedidos que fazemos ao Pai, se referem precisamente a esta primazia de Deus, que o nome de Deus seja santificado, que seja respeitado o mistério divino e esteja vivo e anime toda a nossa vida, e venha o reino de Deus e seja feita a vontade de Deus. Olhe para a cruz, são 2 aspectos diversos da mesma medalha. Onde se faz a vontade de Deus, já existe o céu. O céu começa também na terra. Um pouco de céu há. Onde for feita a vontade de Deus, está presente o reino de Deus. Pois o reino de Deus não é uma série de coisas. O reino de Deus é a presença de Deus, a união do homem com Deus. É para este objetivo que Jesus veio e quer nos guiar. Onde seja feita a vontade de Deus, não haverá meninas e meninos na droga, meninos e meninas jovens na região do nem estuda nem trabalha, pais e mães de família. Já pela primeira vez na história do Brasil, isso é ciência, pela primeira vez na história do Brasil, nós convivemos com avós, vô e vó. Nós convivíamos com pais e filhos, mas agora com avós. Netos e filhos que nunca viram o pai e a mãe trabalharem. Eu conheço vários. Filhos e netos que nunca viram o pai e a mãe trabalhar, porque ganha os benefícios. Tá certo? Vai curar esse mundo? Então, minha gente, a responsabilidade que Jesus está dizendo é: não vou para a porta da casa da sogra de Simão, vocês resolvam lá, porque o negócio agora o tempo é com vocês. Transformem o mundo. Aqui, minha gente, é aquilo que as pessoas chegam no padre pedindo uma orientação, uma reza poderosa,
para ficar livre da enfermidade, e a pessoa conta o que ela está sofrendo, está visível que a doença dela precisa de acompanhamento médico, psicológico e psiquiátrico. Eu pergunto, qual a orientação do médico? Ela fala, ela conta para mim, e eu digo, Deus já está manifestando em sua vida através do profissional da saúde que estudou longos anos e sofreu muito para ter ciência e dar a medicação que está te dando e a orientação que você está dando. E pelo que você falou, você não está praticando nada do que ele orientou. Adianta? Porque a gente não tem formação. Nós estamos dando coisas e não estamos dando compreensão de mundo. Não adianta pedir a Deus para intervir na sua vida, se Deus já deu os dons do Espírito Santo, o dom da sabedoria, do entendimento, do conselho e da ciência, para o seu médico, para o seu psicólogo, para o seu psiquiatra, para o seu professor, te orientar, para o seu pai e a sua mãe, mas você não quer. Está claro? Está claro? Não estou perguntando se concorda. Concordar não é problema meu com você. Aqui não é um auditório de concordâncias. É preferível que você saia daqui profundamente indignado, como Simão. O resto do Evangelho de Marcos vai contar que a partir daqui os discípulos vão olhar para Jesus com uma certa suspeita. Será que é ele mesmo, o Messias? Porque ele quer ser um Messias mestre, que ensina, e não um Messias mágico, fazedor de milagres e fenômenos. Aqui, o que a ciência faz? Já viveu tudo, hoje confronta com o limite da idade e da saúde. Aqui, para uma idosa, portadora de um monte de limitações físicas, para se comunicar. Isso é ciência, dom do Espírito Santo, merece uma salva de palmas. Brada! 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 Quando você pega o que Deus deu e transforma isso em instrumento para mudar a sua vida, é Deus que está atuando, é o reino de Deus que chegou. Amém? Reage, igreja, amém? Amém. Brada! Brada! Olhe para a cruz. Na cruz, Jesus calou o demônio e calou a voz do desespero nosso diante da enfermidade, diante dos problemas desta vida. Na cruz, Jesus silencia o demônio e silencia o nosso medo para dizer: eu estou com você, eu derramo em você o Espírito Santo, para que você tenha cheio do Espírito Santo, os dons necessários para enfrentar sua vida, transformar sua casa em gestos de delicadeza e transformar o mundo com ciência, entendimento, sabedoria, discernimento. Incline a sua cabeça, fale com Jesus e peça de Jesus a graça de você voltar para sua casa com o remédio que a sua casa precisa para curar as febres que lá estão, na sua família, no seu trabalho, na sua escola. Peça a Jesus a cura de todas as febres que impedem de servir, de delicadezas, de ternura no servir. Reze. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito,
para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor. Ensina-me, Jesus. Senhor, com teu Espírito. Ensina-me, Senhor, com teu Espírito, em minha alma. e minha alma reviverá. Ensina-me, Ensina-me, Senhor, com teu Espírito, em minha alma. e minha alma reviverá. Fiquemos de pé, cantando. Para te adorar, Para te louvar. Ensina-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Ensina-me. Ensina-me, Senhor Jesus. Estenda sua mão aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, por seu sangue derramado na cruz, por seu sangue derramado, por sua morte e ressurreição, por sua morte, eu te peço, abençoe as minhas mãos, abençoe as minhas mãos, para que eu volte para casa, para que eu volte levando para minha casa levando o que o Senhor levou o que o Senhor para a levou casa de Simão. casa de Simão. Gestos de delicadeza, De delicadeza, de cuidado, de respeito, de amor e serviço. de amor e serviço. Jesus, Jesus, eu aceito eu aceito enfrentar as febres da minha família, as febres da minha as família, enfermidades do mundo, enfermidades com os dons do Espírito Santo com os dons do Espírito que o Senhor me Santo deu. que o Senhor me Eu deu. serei Eu serei instrumento do reino de Deus instrumento do reino de Deus no mundo, no mundo, na minha família minha família, e cuidando e do meu cuidando próprio corpo, do meu próprio corpo, templo do seu Espírito. templo do seu Espírito. Põe a mão no seu coração, feche os olhos e agradeça a Jesus que põe em você o próprio autor da cura, o Divino Espírito Santo, com todos os dons, para regenerar em você a força que você necessita para enfrentar sua vida, sua missão na família, no trabalho, na escola e no mundo. Acolha e agradeça a Jesus. E se tem alguém da sua família perto de você, esmere-se agora num gesto de carinho, um abraço bem terno e deseja a paz de Jesus. Para quem está do seu lado, saudai-vos com um abraço fraterno, a paz. Vamos cantar a paz, o meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se